CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Vamos falar do celular usado, vai pra gaveta, não vai, tem enquete no ar. Vou dar meu bom dia pro Gilberto e a gente já atualiza, tá? Beleza. A enquete pros nossos ouvintes. Fala, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? O que a gente faz com aquele celular usado que a gente trocou por um novo? E aí, né? Que fim vai a gente dar para esse smartphone mais antigo, né? Isso aí. Eu vou atualizar então a enquete. Patrícia está coordenando os ouvintes lá no Twitter, X e no Threads, e o Adalberto no Instagram. Temos perfis diferentes? Vamos descobrir agora se houve mudanças. No Twitter está mudando direto, Fernanda. No Threads está estabilizado 50% dizendo que deixa, esquece na gaveta e outros 50% dizendo que dão para alguém. Agora, no Twitter mudou tudo de novo. Aquela opção de vendo, que estava por último, agora está empatado junto com aqueles que dão para alguém e que usam para outra função, cada um deles com 23,5%. Mas quem ainda está ganhando é aquele que deixa na gaveta e esquece por lá, porque se precisar tem um novo com 29%. E aí eu tenho ouvinte já que me relatando problemas depois de que esqueceu na gaveta, tá? A gente já vai conversar também com os nossos ouvintes. Adalberto, no Instagram. Tem mudança de perfil, porque aqui no Instagram a galera tá passando ou repassando o celular para algum familiar. Eles representam nesse momento 55% dos internautas. Outros 45%, em segundo lugar, dizem que deixam na gaveta. E 5% restante diz que vende o celular, Fernanda. E aí, Gilberto, o que você faz com o seu? Então, eu normalmente deixo no minha bancada aqui, né, para uso para testes, né, como eu faço a parte de busca, né, ou a parte de investigação em celulares, são excelentes ferramentas de teste, né, porque eu uso aqui em várias ferramentas de análise. Então, para mim é uma ferramenta de trabalho, acaba virando uma ferramenta de trabalho aqui, meus aparelhos antigos, né, para isso. Muito bom, viu, gente? Mas o Gilberto é um cara da tecnologia, né? Já pensou a gente abrir a gaveta e tem celular aqui lá de 1940? Ela não tem de 1940 porque não tinha celular, né? Já pensou? Quem tem a primeira geração de iPhone, isso tem dinheiro no mercado? Não tem. Exatamente. Né? Tem algumas coisas que nem funcionam mais nos celulares mais antigos, né? Eles não têm nem o plano operacional funcionando, né? Exatamente, né? Muitos aplicativos deixaram de ser compatíveis com versões antigas do sistema operacional e acaba assim, não dando para usar o aparelho para aquilo, né? Para aquilo lá. Mas olha só, Fernanda, a gente tem uma série de usos que a gente pode fazer para os celulares mais antigos, né? Nesse caso. O primeiro deles, que a gente já comentou aqui algumas vezes, é o chamado celular do Pix. Se o celular ele tem um sistema operacional não tão antigo assim, né? Ou seja, até uns 2, 3 anos atrás, né? Ele já funciona com aqueles aplicativos de banco. Então você pode usar o seu aparelho mais antigo, né? Para ser deixado em casa, com aqueles aplicativos de banco. Então, o que você leva para fora ou para a rua, não tem aplicativo de banco, tem um aplicativo mais limitado, né? De forma que se o aparelho for roubado ou for furtado, né? Você não vai ter o risco de o aplicativo de banco cair na mão de um golpista, né? Ou de um criminoso nesse caso. Então, é bem legal você deixar em casa o smartphone guardado, né? Com os aplicativos de banco instalados e lembrar de deixar protegido com senha e biometria, né? Na nossa casa para isso. Mas aí a gente não passa Pix na rua, não? Na rua você pode usar uma ferramenta que talvez um pouco mais limitada, né? Ou seja, uma limitação dessa situação, porque basicamente você vai proteger, né, os seus aplicativos, a sua conta corrente nessa questão de banco. Você pode usar o cartão físico, né, para pagar uma aproximação, por exemplo, talvez um pouco mais seguro, que você tem uma limitação, por exemplo, de valores por transação e por dia, né, com a parte de aproximação, né, para isso. E você pode usar o seu celular que você leva para a rua com a carteira digital, ou seja, você não precisa estar com o aplicativo instalado, né? Inclusive vai ter agora o Pix por aproximação. Então você pode ter o seu cartão de crédito cadastrado no seu telefone, né, sem aplicativo de banco, e você pode usar o telefone como um pagamento por aproximação, né? E aí você tem a limitação, né, de valores por transação e por dia da transação por aproximação. Entendido. Então já demos uma utilidade para ele. Então, outra questão legal é despertador, né? Muitas pessoas ficam preocupadas, né, com o celular, vai descarregar durante a noite, né? O despertador não toca e vai perder o horário. Ele pode usar o telefone dele, o mais antigo, como um despertador, né? Até de cabeceira, né? Tem alguns suportes de telefone que você coloca ele em pé, ele vira um relógio de cabeceira e mais um despertador também. Então é um outro uso, né, do seu
celular, né? Alguns usam para o celular antigo como rádio, então alguns você pode usar o telefone como o antigo, né, como um tocador de podcast, né, ou seja, para ouvir músicas, para ouvir streaming de áudio, para ouvir a CBN, né, que é online, por exemplo. Então ele pode usar o celular antigo lá também, colocado lá no suporte, e ele virou um rádio, né, um dispositivo de rádio online, né, para isso, né, nessa questão. Você pode também usar, que é uma questão interessante, usar o telefone antigo como GPS no carro, né? Você pode colocar lá sem chip mesmo, um aparelho só com GPS, o GPS ligado, mais o aplicativo de mapas, e aí quando você for precisar de algum tipo de consulta na internet nesse celular antigo, você roteia o seu celular principal com a parte de internet, conecta esse aparelho que está lá montado no seu painel, e ele vira um GPS do seu carro, né? Você tem uma tela lá que você pode usar para fazer navegação, né, para isso, né? Então, alguns usos, né, que você pode fazer com o seu celular antigo. A outra questão também, se o celular antigo ele não for muito antigo, se ele tiver uma especificação razoável de hardware, você pode usar o celular para jogar, né? Muitas pessoas gostam de jogar também, então ele pode utilizar o aparelho mais antigo, né, com alguns jogos instalados. A gente sabe que jogos ocupam bastante espaço, e aí você não ocupa o espaço do seu celular principal com jogos, né, e aí deixa esse celular de casa, né, com jogos para você brincar, jogar, né, usar isso para um passatempo nessa questão. Então, algumas opções, né, que você pode utilizar para poder fazer o uso do celular antigo, né, para não desperdiçar, né, esse telefone. Olha só, para aquele que guarda o celular por uma emergência, por uma situação, a gente até lembrou aqui no programa, né? Por exemplo, a gente vai num show, ou num carnaval de rua, e a gente não quer expor o telefone novo, né? Aquele que está em uso. A gente vai e só transfere o chip pro mais antigo. Exatamente, né? E aí deixa lá no antigo só o suficiente para o que você vai usar naquela festa, naquele show, naquilo ali. Tira todos os aplicativos que são sensíveis, né, para esse celular novo, exatamente porque se acontecer alguma questão em relação a isso, você não tem perdido seus dados, né, nem a questão lá do sua privacidade, né, para isso. Então, e aí tem pelo menos 2 ouvintes nos relatando o mesmo problema, né? Guardaram lá na gavetinha e quando foram se dar conta que precisavam do aparelho, ele não funcionou mais. Então, essa é uma questão, porque quando a bateria chega no 0 mesmo, né, alguns aparelhos não conseguem mais carregar, né, por uma questão até de problema da própria bateria. A bateria está muito antiga, já está desgastada, né, para isso. Por isso que é interessante você manter os aparelhos antigos, né, em uso, né, que você fica carregando, descarregando, então ele fica em uso nessa situação, ou se ele vai ficar na gaveta, você lembrar de pelo menos uma vez por semana dar uma carga lá no aparelho, para que ele fique pelo menos com um pouco de carga para isso. Então essa é uma questão que tem que ser, ficar atento a isso, né? Tá, mas a não utilização inviabiliza ele, é isso? Na verdade, quando ele descarrega com a carga da bateria, fica zerada, né? Alguns aparelhos têm dificuldade de carregar quando a bateria fica completamente zerada, principalmente quando a bateria está mais desgastada, mais antiga. Então o problema não é não usar, você pode até deixar ele desligado, né? O problema é que você deixa, a bateria vai caindo, mesmo com o aparelho ligado, uma bateria mais antiga, ela vai caindo a carga dela, e aí quando chega a zero, muitas vezes o sistema de carregamento não consegue carregar ou voltar a carregar aquela bateria. Entendido. Olha a história do Daniel, Gilberto. Quando os meus filhos nasceram, eu fiz uma cápsula do tempo para eles. Eu coloquei revistas, jornais do dia, falava um pouco do que acontecia, né, naquele dia do nascimento. E quando esse último nasceu, eu pensei em colocar um celular, tá? Para entregar a ele de presente quando ele fizer seus 18 anos. Mas eu fiquei preocupado, como é que a gente armazena um celular por tanto tempo? Bom, nesse caso, acho que o nosso ouvinte vai ter 2 problemas, né? Primeiro, né, que quando chegar lá, ele estiver na maioridade, quando ele for entregar o celular lá para o filho dele, esse celular deve estar tão desatualizado, né, que não vai conseguir funcionar na tecnologia que tiver disponível lá na época. Então, acho que é uma questão. A outra, né, que sim, se ele quer armazenar, é interessante que ele mantenha um nível de carga nessa situação, mas dependendo do tempo que o celular ficar sendo carregado, né,
a bateria é um processo químico que desgasta. Então, ou seja, mesmo você usando pouco, ele tem prazo de validade também. Então, não sei se talvez seja a melhor opção, né, para ele. Não é uma opção segura, né? Exatamente. Tá. O Adailton, ele me disse aqui, ó, troco na loja, tenho sempre desconto quando eu entrego usado e compro novo. Legal, essa é uma opção, né? Se você não vai usar mesmo, né? Usar esse celular, nem vai ter nenhum tipo de uso ou doar para alguém, a troca numa loja, em algumas situações, tem condições bastante favoráveis, né? De recompra desse aparelho e troca por um novo. O Aloísio, ele diz que segue a sua dica. Uso para banco, deixo em casa. Isso aí, é uma boa opção. Se você instala lá os aplicativos de banco no celular, deixa em casa, né? E no seu celular de rua, apenas talvez um cartão de crédito, alguma coisa que você possa utilizar. O Hélio tem mais funções. Ele diz o seguinte, sabe o que eu faço com o meu celular antigo? Segunda tela para vídeo, câmera veicular através de aplicativo. Interessante também. Colocar no painel, né? Com o aplicativo vira uma câmera veicular. Interessante também. Ou então deixar que a criança faça uso, né? Passar para a criança. Assim, aí a criança pode jogar, pode ter algum jogo educativo, alguma coisa assim, né? É uma opção também interessante, né, para ele. O Gessé, ele diz que usa o celular antigo como brinde para o bandido, tá? Eu deixo o velho na bolsa, pois se eu for assaltado, eu entrego o velho, tá? De preferência com defeito e deixo o meu novo bem escondidinho. Sou usuário de transporte público, por isso que eu desenvolvi essa estratégia. É uma boa estratégia também, né? Seria o chamado celular do bandido, né? O Roberto também, tá? Ando sempre com ele na bolsa. Se houver uma abordagem, eu dou ao velho. Então, só que tem que estar pelo menos com o telefone ligando, né? Senão pode dar algum problema. Mas se o telefone está pelo menos ligando, né? Acendeu lá a tela, o bandido talvez não desconfie que é um celular que nem funciona mais, né? Ah, boa. Será que ele vai tentar ligar o celular na hora que ele tá roubando? Não, na verdade, se o celular, se ele pega muitas vezes, ele quer saber se está bloqueado ou não, né? Muitas vezes o criminoso, ele pega o celular, porque se tiver com senha, ele não consegue desbloquear. Então, eu vi algumas abordagens já que o criminoso pega o celular e obriga a vítima a desbloquear pelo menos o celular, né? Para ele entregar o celular desbloqueado. E se o celular nem liga, né? Não está desativado, esse pode ser um problema. Exatamente. Entendi. O Giovanni, o Nokia N8 foi o primeiro que ele usou até ficar incompatível com os aplicativos. Era aquele que guarda, até não é o isso? final, ele usou até o final. Que legal. Então, é interessante, né? Os Nokias antigos eram tanques de guerra, verdadeiros tanques de guerra, né? Duravam muito mesmo. Excelente, era um hardware excelente. Seu José, ele passou pela mesma situação do Manuel. Guardou, quando foi ligar não funcionava. Isso aconteceu inclusive com um tablet meu, um tablet mais antigo que estava aqui guardado, né? E ele simplesmente não carrega mais. Ele não liga, eu ligo no carregador e não carrega mais. Exatamente aconteceu isso. Era um tablet bem antigo, né? Que eu estava usando para teste aqui. E na verdade, quando a bateria zerou, o carregador e o circuito de carga do tablet não conseguiu mais carregar a bateria. O Felipe, ele é organização em pessoa, gente. O celular novo, na verdade o celular antigo, ele usa exclusivamente para os aplicativos de contas. E aí o que ele disse? Que o que vai para a rua, ele transfere um valor. Então, interessante, né? Uma outra conta, né? E ele transfere um valor no máximo, aquilo é o que pode ser gasto. É interessante também. O Joed, eu uso o meu celular antigo para ouvir vocês agora, por exemplo. Que legal, então, sintonizado na CBN. É isso aí, usando como rádio, né? Ouvindo lá a CBN, né? Coloca lá no suporte lá, ele é uma excelente opção para isso. E ele diz, aquele que tá bonzão, tá malocado no corpo. Todo mundo tem medo de ser roubado, né? Tudo. Muito ou bom. Assaltado, né? Ou furtado, né? Exatamente. O Nelson, ele diz que usa para áudio, não é isso, Patrícia? Para audiobook. Audiobook. Diz ele, eu tô ficando preguiçoso, coloca o celular para ler para mim. Olha, que interessante, né? Um uso interessante. Lá ele baixa o audiobook, lá o áudio, né, do livro, e ouve, né, usando o celular. Excelente dica, viu, do nosso ouvinte. E o Edson,
ele está com telefone de uso pessoal, é um iPhone SE, segunda geração. A bateria hoje, ela indica 70%, mas não está durando nada, Gilberto, nada. O que a gente faz com o celular ou com a bateria? Então, esse é o problema de baterias. A bateria é um processo químico, como eu tinha comentado. E ela desgasta, ela realmente gasta, né, a situação, e tem vida útil. Então, quando chega um certo momento da vida útil da bateria, você até dá carga, ela chega até um certo nível, mas a descarga é muito rápida, porque ela não consegue manter aquele fornecimento de energia. Nesse caso, a alternativa é basicamente trocar a bateria, né? Agora tem que avaliar se o preço da troca com uma bateria nova compensa, né, no próprio aparelho que você tem. Uhum. É isso. A gente, então, vamos fechar a enquete com o Gilberto conosco? Vamos lá. A Threads continua empatado entre aqueles que doam e aqueles que largam ele na gaveta, empatado com 50% cada um. E lá no nosso Twitter, Fernanda, já desempatou tudo de novo já. O perfil está mudando o tempo inteiro. Olha só, empatados em primeiro lugar estão aqueles que deixam na gaveta, esquecem lá, e aqueles que vendem. E empatados em segundo lugar, aqueles que doam ou usam para outra função. E no Instagram? Aqui no Instagram a gente está fechando aí com os ouvintes que doam ou repassam o celular. Eles representam aqui 75% dos internautas. Outros 20% dizem que colocam, deixam ele na gaveta. E 5% restante dos ouvintes vendem o aparelho antigo, Fernanda. Legal. A votação continua, viu, gente? A votação continua. A gente só está fechando aqui com o Gilberto, né, para ele ficar conhecendo o resultado aqui dos internautas e ouvintes que estão acompanhando ele agora, né? Muito bom, muito bom. Vão marcando Obrigado, os fatos da semana também? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Vamos começar aqui com a notícia da própria Microsoft, né? O fim do Windows 10, a gente já falou sobre isso. O Windows 10 termina o suporte ao Windows 10 pela Microsoft no dia 14 de outubro desse ano, né? E a Microsoft fez divulgou um e-mail, né? Ou seja, uma mensagem, né, falando que a companhia não tem intenção de prolongar o suporte ao sistema, né? E ela tem, a sugestão dela é realmente a troca do sistema operacional do Windows 10 pelo Windows 11, né, para isso. E ela fala que as máquinas antigas, ela sugere basicamente que os PCs sejam vendidos ou reciclados, né, por outra situação. Então, os PCs com Windows 10 não vão deixar de funcionar, mas eles não receberão mais suporte nem atualizações de segurança. Então, isso é um risco para quem continuar usando o Windows 10 depois do dia 10 de outubro desse ano, né, para isso aqui. Então, o recado da Microsoft foi realmente bem claro, que é trocar o PC para um PC que tenha suporte, que consiga instalar o Windows 11, né, ou continuar usando o Windows 10, mas por conta e risco, nesse caso, né. Interessante que nessa mensagem que a Microsoft fez, ela não fez nenhuma menção àquilo que a gente já comentou aqui, daquele plano de suporte estendido ao Windows 10, que será oferecido por 1 ano, né, para pessoas físicas, e custaria $30 por ano, né, para isso. Então, vamos ver como é que isso vai andar, né, nessa situação. Mas mesmo assim, quem quiser manter o seu PC, né, pode manter o Windows 10 ou usar alternativas, como o próprio Linux, que é um sistema operacional bem mais leve do que o Windows nesse caso. Então, vamos ficar atento aí a acompanhar esse desenrolar, né, dessa questão até outubro desse ano para isso. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que o YouTube aumenta o combate a bloqueadores de anúncios, né? Ou seja, o YouTube iniciou mais uma investida contra bloqueadores de anúncios. Aqueles aplicativos, né, e plugins que você instala nos navegadores e eles bloqueiam os anúncios que aparecem no meio dos vídeos do YouTube, né? Os usuários, então, que usam essa situação, eles estão sendo bloqueados, né? Quem usa bloqueador, o YouTube ele impede a reprodução do vídeo até que seja removido, né, os bloqueadores de anúncios, ou que você libere, através da configuração do bloqueador de anúncios, a exibição de anúncios dentro do YouTube, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar também. O YouTube sempre sugere que você faça a contratação, né, do YouTube Premium, que aí ele é um serviço pago, mas aí não tem propaganda, né, para isso. Então, essa foi a questão. E por último, o Black Mirror, aquela série, né, está voltando. A 7ª temporada agora do Black Mirror vai ter 6 episódios, né? E a data de estreia vai ser no dia 10 de abril, né? No mês que vem, né? Para isso. Então, lembrando, né, que o Black Mirror teve a exposição de várias tecnologias que a gente acha como surpreendentes, né? Que hoje são comuns, né, no nosso dia a dia aqui, como cão robô, implante cerebral, microdrone,
né? Delivery por drone, né, nesse caso, e até aquelas lentes de contato inteligentes. Tudo foram temas de episódios do Black Mirror, né? Então é uma série antológica, né? Vai começar em 10 de abril e até lá, quem quiser fazer uma maratonagem nas outras, né? Nos outros Episódios antigos, séries, né? Dos episódios antigos, exatamente, pode aproveitar o final de semana. É isso. Eu te desejo um bom final de semana, viu? Eu também, Fernando, um grande final de semana para você, para os nossos ouvintes. Muito obrigado pelas participações de todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá, Gilberto. Tudo de bom para você.